O vento me cortava o rosto como agulhas de gelo, arrancando lágrimas dos meus olhos que congelavam antes de cair. Eu deveria ter voltado ao castelo há 1 hora. Madame Wanda não aceitava atrasos. Não de criadas como eu, as invisíveis, as descartáveis. Mas o gemido que ouvi vindo do vale coberto de neve era pior que a tempestade. Era um som de dor pura, um grito sufocado pelo vento que parecia rasgar o próprio ar. Parei no meio da trilha, meus dedos dormentes agarrados à cesta vazia de ervas que eu fora buscar. A lógica gritava para eu continuar andando. Eu tinha 15 minutos, talvez 10, antes que a punição passasse de uma bronca para algo muito pior. Mas aquele gemido era de uma criatura viva, sofrendo, morrendo sozinha no frio. Virei-me para a encosta nevada. A descida foi brutal. Afundei na neve até os joelhos, o tecido fino do meu vestido de criada encharcado e pesado. O frio queimava minha pele como brasas ao contrário. Cada respiração ardia nos meus pulmões. Mas eu continuei, seguindo o som que agora era apenas um choramingo fraco, quase inaudível. E então eu o vi. Um lobo. Não, um lobo shifter. Ele estava caído em uma cratera rasa de neve manchada de vermelho. O pelo prateado, quase branco, estava eriçado e sujo de sangue. Ele era enorme, maior que qualquer lobo comum, com músculos que se destacavam mesmo sob a pelagem grossa. Mas o que me paralisou não foi o tamanho, foi a vulnerabilidade. Ele tremia violentamente, os olhos cinzentos claros semicerrados, a respiração saindo em nuvens de vapor irregulares. Havia uma ferida profunda em seu flanco, negra nas bordas. Veneno. Eu reconhecia aquela coloração das histórias que as criadas mais velhas contavam. Wolfsbane misturado com pó de prata. Letal para os nossos, impedindo a cura natural. Ele me viu. A cabeça massiva se ergueu levemente, os olhos focando em mim com dificuldade. Não havia agressão naquele olhar. Havia apenas dor e uma resignação tranquila. Ele estava esperando a morte. Caí de joelhos ao lado dele, a neve encharcando minhas meias rasgadas. Ei, fique quieto, sussurrei, estendendo a mão. Eu deveria ter medo. Um shifter ferido era perigoso, imprevisível. Mas tudo que eu via era um ser vivo que precisava de ajuda. Ele não me mordeu. Ele encostou o focinho na minha mão, quente e úmido, e fechou os olhos. Era um gesto de rendição, de confiança. Olhei ao redor. A cabana do curandeiro Idris ficava a quase 2 quilômetros dali, no limite da floresta. Não havia tempo para buscar ajuda. Se eu o deixasse ali, ele morreria em minutos. Tirei meu chale, o único pedaço de pano quente que eu tinha, e pressionei contra a ferida. Ele estremeceu, mas não resistiu. O sangue encharcou o tecido imediatamente, quente e pegajoso. Você vai ter que me ajudar, falei, minha voz firme apesar do pânico. Eu não consigo te carregar sozinha. Você precisa tentar andar. Passei o braço sob o pescoço dele, sentindo o peso impossível. Ele tentou se levantar. As patas traseiras falharam. Ele caiu novamente, um ganido baixo escapando. Não, eu não ia deixá-lo morrer. Prendi meu cinto em volta do peito dele, improvisando uma corda de arrasto. Coloquei a alça sobre meu ombro e comecei a puxar. O peso era absurdo. Cada passo era uma batalha contra a gravidade, contra a neve, contra o próprio corpo que gritava para eu parar. Meus músculos queimavam. Minhas mãos sangravam onde o couro do cinto cortava a pele. Mas eu não parei. Levei uma eternidade. A tempestade aumentou. O mundo se reduziu a um túnel de neve e dor. Eu contava os passos. 10, 20, 50. Quando cheguei a 200, vi a silhueta da cabana de pedra surgindo da neblina branca. Bati na porta com toda a força que me restava. Curandeiro Idris! Abra! Por favor! A porta se abriu. O velho shifter, com olhos amarelos penetrantes e barba grisalha, me puxou para dentro antes que eu desabasse. Menina tola, o que você... Ele parou ao ver o lobo prateado desacordado na neve. A expressão dele mudou de irritação para choque puro. Por todos os deuses antigos. O que você fez? Ele está envenenado. Wolfsbane e prata. Eu não podia deixá-lo morrer. Idris não perdeu tempo com perguntas. Ele arrastou o lobo para dentro, colocando-o em uma mesa larga de madeira. Suas mãos se moveram com precisão, cortando o pelo,
aplicando cataplasmas que cheiravam a ervas amargas e algo metálico. Vá, ele ordenou, sem olhar para mim. Volte ao castelo antes que perca seu trabalho. Eu cuido dele. Eu deveria ter ido, mas meus pés não se moveram. Olhei para o lobo, para a forma como seu peito subia e descia irregularmente. Algo dentro de mim, algo irracional e profundo, se recusava a sair sem saber se ele viveria. Eu preciso saber. Comecei. Ele vai viver ou morrer nas próximas horas. Agora vá, Leonie. Você já fez sua parte. Corri pela nevasca de volta ao castelo. Cheguei encharcada, tremendo, quase 3 horas atrasada. As outras criadas me olharam com pena quando passei pela entrada dos empregados. Tilda, minha amiga de cabelos ruivos, tentou me avisar com um gesto desesperado, mas era tarde demais. Madame Wanda estava esperando na cozinha, seu rosto pálido e fino contorcido em uma máscara de desprezo gelado. Leonie, ela disse meu nome como se fosse uma maldição. 3 horas. 3 horas atrasada. Onde estava? Eu me perdi na tempestade, madame. Peço perdão. Mentirosa. Ela cuspiu, avançando. Você é preguiçosa, insubordinada e agora, dispensada. O mundo parou. Dispensada. Sem referências. Sem abrigo. Na rua. No meio do inverno. Madame, por favor. Supliquei, a voz quebrando. Eu preciso deste trabalho. Minha mãe está doente. Eu deveria ter pensado nisso antes de desobedecer. Guardas. 2 soldados surgiram. Eu conhecia um deles, Gareth, que sempre fora gentil comigo. Mas agora seu rosto estava pétreo, profissional. Levem-na para fora. Se eu vê-la novamente nas propriedades do castelo, ela será presa por invasão. Eles me pegaram pelos braços. Não com violência, mas com firmeza. Eu não resisti. O choque era grande demais. Fui arrastada pelo corredor de pedra, pelas portas de serviço, e jogada na neve do lado de fora dos muros. A porta se fechou com um som final. Fiquei ali, ajoelhada na neve, os soluços presos na garganta. Eu tinha perdido tudo. Por quê? Por salvar um estranho? Por fazer a coisa certa? Mas a imagem daquele lobo prateado, vulnerável e confiando em mim, voltou à minha mente. Não. Eu faria de novo, mesmo sabendo o preço. Levantei-me, limpando as lágrimas congeladas, e caminhei de volta para a cabana de Idris. Se eu não tinha mais o castelo, pelo menos terminaria o que comecei. Cuidaria do soldado ferido até que ele acordasse. E então, talvez, poderia começar a procurar uma razão para continuar. Idris não me mandou embora quando voltei. Ele apenas apontou para um canto da cabana onde havia um monte de mantas velhas e um barril virado que servia de mesa. Ah, se vai ficar, faça-se útil, resmungou, voltando sua atenção para o lobo prateado que agora respirava mais regularmente sobre a mesa. Troque as compressas a cada 2 horas. E não o toque se ele começar a mudar. A transformação é imprevisível quando há veneno no sangue. Eu assenti, enrolando-me em uma manta fina. A cabana era quente graças à lareira que crepitava, mas o frio da demissão ainda estava cravado nos meus ossos. A primeira noite foi a pior. O lobo convulsionava, ganindo baixo, as patas contraindo como se corressem um pesadelo. Idris me ensinou a segurar sua cabeça, a murmurar palavras suaves, mesmo sem saber se ele podia ouvir. O pelo prateado estava úmido de suor, e o calor que emanava dele era febril, antinatural. Na segunda noite, ele começou a mudar. Não foi uma transformação dramática como as histórias contavam. Foi lenta, dolorosa, um processo gradual onde os ossos estalavam baixinho e a pele se esticava. Idris me afastou, mas eu vi. Vi quando as patas se alongaram em dedos humanos, quando o focinho recuou revelando um maxilar forte e másculo. Ao amanhecer do 3º dia, não havia mais um lobo na mesa. Havia um homem. E que homem! Ele era enorme, mesmo deitado. Os músculos do peito e dos braços eram esculpidos como se talhados em pedra, marcados por uma rede de cicatrizes que contavam histórias de batalhas que eu não conseguia imaginar. Uma cicatriz longa cortava seu ombro direito, descendo até as costelas. Outra, mais fina, atravessava a sobrancelha. Seu cabelo era da mesma cor prateada do pelo, curto e despenteado. O rosto era anguloso, severo mesmo no descanso, com uma mandíbula marcada por uma barba por fazer de 3 dias. Mas foram os olhos fechados que me prenderam. As pálpebras tremiam levemente.
como se ele estivesse lutando para acordar. Pare de olhar e comece a trabalhar. Idris colocou uma bacia de água morna e panos limpos na minha frente. As feridas precisam ser limpas. O veneno está saindo, mas a infecção pode matá-lo agora. Meus dedos tremeram quando toquei o pano na água. Tocar um lobo ferido era uma coisa. Tocar a pele nua de um homem, um estranho lindo e perigoso, era completamente diferente. Mas eu não podia recuar agora. Torci o pano e o encostei no ferimento do flanco. Ele estremeceu, os músculos do abdômen se contraindo, mas não acordou. Limpei o sangue seco com cuidado, revelando a carne que já começava a se regenerar, mais devagar do que o normal por causa do veneno residual. Trabalhei em silêncio por horas. Limpei cada ferida, tracei cada cicatriz sem querer, meus dedos memorizando a geografia de um corpo que tinha visto a guerra e sobrevivido. Havia algo hipnótico nisso, algo perigosamente íntimo. Você deve ter lutado muito, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. A solidão da cabana, o cansaço dos 3 dias sem dormir direito, tudo me deixava vulnerável. Essas marcas... Você é um guerreiro, não é? Eu nunca fui corajosa assim. Eu apenas sirvo chá e limpo quartos. Limpava. Nem isso eu tenho mais. Molhei o pano novamente, passando pela cicatriz no peito dele. Madame Wanda me demitiu. Eu deveria estar com raiva de você, sabia? Se eu não tivesse te encontrado, ainda teria meu trabalho. Mas eu faria de novo, mesmo sabendo. Minha voz quebrou levemente. Minha mãe sempre dizia que bondade era fraqueza neste mundo. Talvez ela estivesse certa. Mas eu não consigo ser outra coisa. Ele não respondeu. Claro que não. Mas dizer aquelas palavras em voz alta, mesmo para um estranho inconsciente, aliviava o peso no meu peito. Na terceira noite, enquanto eu trocava a atadura do ombro dele, sentei-me na beira da mesa, exausta demais para voltar ao canto. Encostei a cabeça na parede fria de pedra e deixei meus olhos se fecharem apenas por um momento. Quando acordei, o sol da manhã entrava pela janela embaçada e algo quente segurava minha mão. Olhei para baixo, o coração disparando. Os dedos dele, grandes e calejados, estavam entrelaçados nos meus, e os olhos dele estavam abertos, cinzentos, claros como gelo derretido, intensos e totalmente focados em mim. Puxei minha mão de volta tão rápido que quase caí da mesa. Você acordou, gaguejei, o rosto pegando fogo. Deus, por quanto tempo ele estava acordado? Quanto ele tinha ouvido? Os lábios dele se curvaram em um sorriso lento, quase predatório, mas havia calor ali. Gratidão. E você? A voz dele era rouca de desuso, profunda como um trovão distante. É a razão pela qual eu acordei. Ele tentou se sentar. Instintivamente, estendi as mãos para ampará-lo, mas ele já estava de pé, balançando levemente, completamente nu, exceto por uma manta que Idris tinha jogado sobre seus quadris em algum momento. Devagar, protestei. Você esteve envenenado por 3 dias. Seu corpo ainda está se curando. Ele completou, olhando para o ferimento no flanco que agora era apenas uma cicatriz rosada fresca. Então, ele olhou para mim. Realmente olhou. Dos pés descalços e sujos, passando pelo vestido de criada amarrotado, até meu rosto que eu sabia estar manchado de fuligem e cansaço. Foi você, na nevasca. Você me arrastou até aqui. Não era uma pergunta, mas eu assenti mesmo assim. Eu não podia. Eu ouvi você e não consegui simplesmente deixá-lo lá. Algo mudou na expressão dele. O sorriso desapareceu, substituído por uma intensidade que me fez esquecer de respirar. Ele deu um passo em minha direção. Como se chama? Leonie, sussurrei. Eu era uma criada no castelo. Leonie, ele repetiu meu nome como se estivesse saboreando. Você me salvou. Por quê? Shifters e humanos. Não há amor entre nós. Por que arriscar tudo? Porque era a coisa certa a fazer. Respondi, erguendo o queixo apesar do nervosismo. E porque você não era apenas um shifter. Você era alguém morrendo. Isso era suficiente. Ele riu. Um som baixo e genuíno que aqueceu algo dentro de mim. Encantadora quando está séria. Ele murmurou, chegando tão perto que pude sentir o calor dele. E provavelmente ainda mais encantadora quando está envergonhada. Meu rosto explodiu em chamas. Eu sabia que estava vermelha como um tomate maduro. Isso não é...
Tropecei nas palavras como uma idiota. Sim, definitivamente mais encantadora. Ele confirmou, a diversão clara na voz. Então, sua expressão suavizou. Obrigado, Leonie. Eu devo minha vida a você. E uma dívida como essa nunca é esquecida. Ele estendeu a mão, um gesto formal apesar da informalidade da situação. Eu a peguei, esperando um aperto de mão. Ele beijou meus nós dos dedos. O toque dos lábios dele na minha pele foi elétrico, quente, reverente. Meu coração bateu tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Algo dentro de mim quebrou. A exaustão, o medo dos últimos dias, a proximidade dele, o jeito que ele me olhava como se eu fosse preciosa e não descartável. Tudo se fundiu em um impulso incontrolável. Dei um passo à frente. Coloquei as mãos no peito nu dele. Senti o coração batendo firme sob minhas palmas. Me inclinei e o beijei. Foi um beijo desajeitado, inocente. Apenas um pressionar de lábios. Mas o gosto dele, a textura da pele, a forma como ele congelou de surpresa antes de suas mãos irem para minha cintura, segurando-me como se eu fosse algo frágil e precioso, foi perfeito, até que meu cérebro voltou a funcionar. Afastei-me tão abruptamente que tropecei. A vergonha me inundou como uma onda gelada. O que eu tinha feito? Eu tinha beijado um estranho, um soldado, um homem que provavelmente tinha uma companheira, uma vida, e eu era apenas a criada que o ajudou. Desculpa, eu não sei o que. Balbuciei caminhando de costas até bater na parede. Leonie. Ele disse meu nome como um comando suave, dando um passo em minha direção. Não, eu não podia ficar. Não podia enfrentá-lo. Corri. Peguei meu chale do gancho e fugi pela porta, ignorando o grito de Idris, ignorando a voz dele me chamando. Corri pela trilha coberta de neve, as lágrimas quentes de humilhação misturando-se ao frio. Eu tinha sido tola, muito tola. Mal tinha chegado à clareira perto do castelo, quando duas figuras surgiram bloqueando o meu caminho. Guardas. Gareth e outro que eu não conhecia. Leonie. Gareth disse, o tom formal. Você foi banida das terras do castelo. Está sob prisão por invasão. Eu não estava. Eu estava na cabana do curandeiro. Protestei. Isso ainda é propriedade da coroa. O outro guarda disse, agarrando meu braço. Soltem-na. A voz cortou o ar como uma lâmina. Todos congelaram. Virei-me. Ele estava ali, vestido agora com roupas que Idris devia ter dado, simples, mas limpas. Mas não era a roupa que prendia a atenção. Era a presença, a autoridade absoluta que emanava dele. Os guardas caíram de joelhos instantaneamente, as cabeças abaixadas. Meu rei, Gareth sussurrou, a voz trêmula. Rei, o sangue gelou nas minhas veias. O soldado que eu salvei, o homem que eu tinha beijado, caminhou até nós com passos medidos. Seus olhos cinzentos, agora frios como aço, fixaram-se nos guardas. Quem ordenou a prisão desta mulher? Madame Wanda, Vossa Majestade. Ela foi banida ontem por atraso e agora... Madame Wanda não tem autoridade para banir ninguém sem a minha aprovação. A voz dele era gelo puro. E esta mulher, Leonie, me salvou a vida. Ela é uma heroína, não uma criminosa. Ele me estendeu a mão. Eu olhei para ela, depois para o rosto dele. Rei Thorin, o rei alfa do reino. E eu tinha arrastado ele pela neve. Eu tinha limpado seu corpo. Eu tinha beijado ele. Venha, Leonie, ele disse, a voz suavizando apenas para mim. Você está sob minha proteção agora. Peguei sua mão, tremendo, e deixei que o rei me guiasse de volta ao castelo, para um destino que eu nunca poderia ter imaginado. A ala pessoal do rei era um mundo diferente. Não havia cheiro de lixo ou gordura de cozinha. Aqui, o ar tinha aroma de cedro polido, velas de cera de abelha e algo masculino e almiscarado que eu sabia ser dele. As paredes eram revestidas de painéis de carvalho escuro, decoradas com tapeçarias que retratavam batalhas antigas. Tudo respirava poder e história, e eu não pertencia ali. Suas funções serão simples. A governanta-chefe, uma mulher alta de cabelos grisalhos presos em um coque impecável, me instruía enquanto caminhávamos pelo corredor. Seu nome era Senhora Maren, e seus olhos me avaliavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação mal disfarçada.
Você cuidará dos aposentos do rei, trocará as roupas de cama, organizará suas roupas, servirá suas refeições privadas. Você terá acesso direto a ele. O rei insistiu que, por enquanto, esta é a única posição que justifica sua presença constante na ala de segurança máxima, sem levantar questões políticas indesejadas no conselho. É uma honra que nenhuma criada comum recebe. Acesso direto. As palavras soaram como uma sentença. Desde que o rei tinha revertido minha demissão 3 dias atrás, eu mal o tinha visto. Ele estava ocupado com assuntos de Estado, reuniões com generais e emissários. Eu agradeci pela distância. Me dava tempo para processar, tempo para construir muros ao redor do meu coração tolo que ainda sentia o fantasma daquele beijo. Entendeu, Leonie? Senhora Maren me fuzilou com o olhar. Sim, senhora. Respondi rapidamente, percebendo que tinha me perdido em pensamentos. Ela abriu uma porta dupla de mogno. O quarto do rei se revelou. Era surpreendentemente simples. Eu esperava opulência, ouro, excessos, mas havia apenas uma cama enorme de dossel com lençóis cinza escuros, uma escrivaninha coberta de mapas e documentos, uma lareira de pedra onde o fogo crepitava abaixo, e uma porta aberta que dava para um closet onde uniformes militares penduravam ao lado de túnicas formais. E no centro de tudo, de costas para nós, apenas com calças de couro e descalço, estava ele. Meu coração tropeçou. Torin segurava uma carta, lendo à luz da janela. A luz da tarde desenhava cada músculo de suas costas, destacando as cicatrizes que eu tinha traçado com tanto cuidado. Eu sabia a textura daquelas marcas. Sabia o calor daquela pele. Vossa Majestade, Senhora Maren fez uma reverência profunda. Trouxe a nova criada pessoal como ordenou. Ele se virou lentamente. Seus olhos cinzentos me encontraram imediatamente, ignorando a governanta. A intensidade daquele olhar me pregou no chão. Havia algo faminto ali, algo perigoso e contido. Obrigado, Senhora Maren. Pode se retirar. Mas Vossa Majestade, ela precisa de instruções detalhadas sobre... Eu a instruirei pessoalmente. Ele cortou. A voz firme, mas educada. Isso será tudo. A porta se fechou. E, de repente, estávamos sozinhos. O silêncio era tão espesso que eu podia ouvir a lareira estalando, meu próprio coração trovejando, a respiração dele. Leonie, ele disse meu nome como uma carícia. Vossa Majestade, respondi, mantendo os olhos no chão de madeira polida. Onde gostaria que eu começasse? As roupas de cama precisam ser trocadas ou talvez... Olhe para mim. Não era um pedido. Era uma ordem suave, mas inegável. Forcei meus olhos a subirem. Ele tinha se aproximado. Estava a apenas 2 metros de distância. Eu não queria isto. Soltei antes de poder me controlar. Eu não pedi para ser transferida para seus aposentos. Não pedi para ser sua criada pessoal. Eu sei, ele disse, a voz baixa. Mas eu não poderia deixá-la nas mãos de Wanda ou relegada às cozinhas. Você me salvou, Leonie. Eu preciso saber que você está segura. Eu estou segura, respondi, forçando firmeza. Agora, por favor, deixe-me fazer meu trabalho. Virei-me abruptamente, indo em direção à cama. Comecei a alisar os lençóis que já estavam perfeitos, apenas para ter algo para fazer com minhas mãos trêmulas. Senti quando ele se aproximou. O calor dele irradiava nas minhas costas. A proximidade fazia o ar vibrar. Por que você fugiu? A pergunta foi um sussurro rouco. Depois do beijo. Por que fugiu de mim? Minhas mãos congelaram sobre o tecido cinza. Porque foi um erro. Forcei as palavras para fora. Eu estava cansada, confusa. Você tinha acabado de acordar. Não significou nada. Mentirosa. A palavra deveria ter soado dura. Mas havia uma nota de dor ali que me fez virar. Ele estava tão perto. Perto demais. Eu podia ver as manchas douradas nos olhos cinzentos dele. O pequeno corte cicatrizado no lábio inferior. Você está certa, ele disse, recuando um passo, passando a mão pelo cabelo prateado em um gesto de frustração. Foi um erro, não o beijo. Mas eu deveria ter mantido distância. Você é humana. Eu sou alfa. Há leis, tradições. E você merece alguém que possa te dar uma vida normal. Não a loucura de uma corte cheia de intrigas. A rejeição doeu mais do que deveria. Mas era o que eu queria, não era? Distância. Segurança. Então estamos de acordo, disse, erguendo o queixo. Vossa Majestade precisa de uma criada.
Eu preciso de um emprego. Isso é tudo. Isso é tudo, ele repetiu. Mas seus olhos diziam o contrário. Os dias que se seguiram foram uma tortura requintada. Eu via Torin todos os dias. Acordava antes do amanhecer para preparar seu café, fortíssimo e sem açúcar. Trocava seus lençóis enquanto ele estava em reuniões, sentindo o cheiro dele impregnado no travesseiro. Organizava suas roupas, tocando em tecidos que tocavam a pele dele. E ele me observava. Eu sentia o peso daqueles olhos cinzentos em cada movimento meu. Quando eu me curvava para pegar uma bandeja, quando prendia os cabelos soltos atrás da orelha, quando mordia o lábio inferior concentrada em dobrar um mapa perfeitamente. A tensão entre nós era um fio esticado ao ponto de ruptura. Na quinta noite, ele quebrou primeiro. Eu estava acendendo as velas do quarto, preparando tudo para a noite, quando ouvi a porta se trancar atrás de mim. Virei-me. Torin estava encostado na madeira, ainda vestindo o uniforme militar formal da reunião do conselho. Ele parecia exausto, ombros tensos, maxilar cerrado. Eu não aguento mais, ele disse, a voz rouca. Vossa Majestade? Torin. Ele corrigiu, avançando. Quando estamos sozinhos, diga meu nome, por favor. Isso não é apropriado. Apropriado? Ele riu, um som sem humor. Nada sobre isso é apropriado, Leonie. Eu sonho com você. Acordo suando, lembrando do jeito que você limpou minhas feridas, do som da sua voz me chamando de volta, do gosto dos seus lábios. Meu coração estava uma bagunça descontrolada. Você disse que era um erro. Sussurrei. Eu menti. Ele parou na minha frente, mas não me tocou. Suas mãos fecharam em punhos ao lado do corpo, como se ele estivesse se segurando fisicamente. Eu me apaixonei por você naquela cabana, Leonie. Quando eu estava vulnerável, morrendo, e você me viu. Não o rei. Não o alfa. Apenas um homem que precisava de ajuda. E você não hesitou. As lágrimas queimaram meus olhos. Você é o rei. Minha voz quebrou. Eu sou ninguém. Uma criada que foi demitida. Isso nunca poderia funcionar. Você acha que eu me importo com isso? Ele ergueu a mão, hesitando. Depois tocou meu rosto com uma delicadeza que contrastava com sua força. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Fechei os olhos, me permitindo sentir o toque apenas por um segundo. Então, me afastei. Não, sussurrei. Eu não posso. Eu não vou ser a amante secreta do rei. Escondida, envergonhada. E você não pode me oferecer mais do que isso. Então, por favor, pare. A dor no rosto dele foi como um golpe físico, mas ele assentiu, lentamente, e recuou. Como desejar, Leonie. A formalidade voltou como uma parede de gelo entre nós. Terminei de acender as velas em silêncio e saí, sentindo os olhos dele em mim até que a porta se fechou. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho para esquecer. Limpava, organizava, me movia como um fantasma pelos aposentos reais. Torin me tratava com educação distante. Não havia mais olhares prolongados. Nenhuma palavra além das estritamente necessárias. Era exatamente o que eu pedi. E estava me destruindo. Foi numa dessas tardes, enquanto eu limpava a sala de estar adjacente aos aposentos do rei, que ouvi as vozes. A porta do corredor estava entreaberta, e duas figuras passavam conversando baixo. Reconheci a voz estridente imediatamente. Madame Wanda. Os registros precisam ser alterados antes da auditoria do próximo mês, ela dizia. Os fornecedores já receberam o pagamento integral, mas entregamos apenas metade das provisões. A diferença vai para a nossa conta privada, sim. Eu sei o plano. Outra voz, mais jovem. Selena, a criada bonita que sempre me olhava com desdém. Mas e se alguém perceber a discrepância? Ninguém vai perceber, Wanda respondeu confiante. O rei está ocupado demais com guerras e política. E agora, com aquela vadia Leonie distraindo-o, meu sangue gelou. Ela não vai ser um problema por muito tempo, Selena disse, veneno na voz. Eu vou cuidar disso. As vozes se afastaram pelo corredor. Fiquei paralisada, segurando o pano de limpeza com força. Wanda estava roubando, desviando fundos da coroa, e Selena estava envolvida. E elas tinham planos para mim. Eu precisava contar ao rei. Mas como? Ele mal falava comigo agora. E se ele pensasse que era apenas ciúme ou invenção de uma criada ressentida? Não. Eu precisava de provas. Naquela noite, enquanto o castelo dormia, tomei uma decisão.
Eu iria aos escritórios administrativos e encontraria os registros que Wanda mencionou, mesmo que isso significasse arriscar tudo, mesmo que significasse enfrentar a ira do rei se fosse pega. Porque se havia uma coisa que Thorin tinha dito que era verdade, era que eu era corajosa. E a coragem não era sobre não ter medo, era sobre fazer a coisa certa, mesmo quando tudo dentro de você gritava para fugir. Passei 2 dias procurando uma brecha para investigar os escritórios de Wanda. 2 dias evitando o olhar de Thorin, sentindo o peso do segredo e da distância entre nós como uma pedra no peito. Mas na manhã do 3º dia, tudo mudou. Havia uma caixa na minha pequena cama no quarto de criadas, grande, embrulhada em papel prateado e amarrada com um laço de veludo cinza. Meu coração acelerou quando reconheci o selo de cera. O brasão real. Tilda e Gemma, minhas únicas amigas entre as criadas, se aglomeraram ao meu redor. Abra, Tilda sussurrou, seus olhos verdes brilhando de excitação. Desfiz o laço com dedos trêmulos. Dentro, envolto em papel de seda, estava um vestido. Não era apenas um vestido. Era uma obra de arte. O tecido era de um azul profundo, da cor do céu no crepúsculo, bordado com fios de prata que formavam padrões delicados de estrelas e luas. O decote era elegante sem ser indecente, a saia fluida e vaporosa. Havia um cartão. A caligrafia era firme, máscula. O baile de inverno é amanhã à noite. Você me faria a honra de comparecer como minha convidada pessoal? Não como minha criada, como Leonie, T. Meu coração estava uma confusão de emoções. Alegria, terror, confusão. Ele está te convidando para o baile real. Gemma quase gritou, tapando a própria boca para abafar o som. Leonie, você sabe o que isso significa? Eu sabia. Significava que apesar da distância que eu tinha forçado entre nós, ele não tinha desistido. Significava que ele estava me oferecendo uma chance. Não nas sombras, mas à vista de toda a corte. Mas também significava que eu seria um alvo, para Wanda, para todos que achavam que uma criada não tinha lugar ao lado do rei. Eu não posso aceitar, disse, mas minha voz não tinha convicção. Você pode e vai, Tilda declarou, pegando o vestido e segurando contra meu corpo. Vai ser perfeito em você. Naquela noite, deitada na escuridão, toquei o cartão como se fosse feito de vidro. A letra T parecia queimar sob meus dedos. Eu queria ir. Deus, como eu queria. Queria dançar com ele, sentir seus braços ao meu redor, ver se aquela tensão impossível entre nós poderia se transformar em algo real. Mas primeiro, eu precisava garantir que ele estivesse seguro. Precisava encontrar as provas contra Wanda. Na manhã seguinte, aproveitei que Madame Wanda estava ocupada com os preparativos do baile e me esgueirei até os escritórios administrativos. A sala cheirava a papel velho e tinta. Havia pilhas de documentos sobre a mesa dela. Comecei a procurar, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que todo o castelo podia ouvi-lo. Encontrei os registros de provisões. As discrepâncias saltavam das páginas, pedidos para 1000 sacos de grãos, mas apenas 500 entregues, pagamentos para fornecedores que não existiam. Era uma rede elaborada de roubo. Peguei 3 páginas comprometedoras e as dobrei, escondendo no corpite do meu vestido de criada. Precisava mostrar isso a Thorin. Hoje, antes do baile. Mas quando saí do escritório, Selena estava no corredor. Ela me olhou com um sorriso frio e eu soube. Ela sabia que eu tinha visto algo. Com pressa, Leonie? Ela perguntou, doce como veneno. Apenas voltando aos meus deveres, respondi, tentando passar por ela. Ela me agarrou pelo braço com força surpreendente. Guardas! Ela gritou, e 2 soldados apareceram instantaneamente do corredor lateral, como se estivessem esperando. Esta criada estava roubando dos aposentos da Madame Wanda. Mentira! Protestei, tentando me soltar. Eu não roubei nada. Então não se importará que verifiquemos seu quarto, Selena disse triunfante. Meu sangue gelou. Meu quarto. Eles me arrastaram de volta aos dormitórios das criadas. Madame Wanda já estava lá, parada ao lado da minha cama com uma expressão de ultraje teatral. Ela ergueu uma mão. Nela, brilhavam 2 colares de ouro incrustados com pedras preciosas. Joias da coroa. Encontrei isto escondido sob o colchão dela. Wanda anunciou para os guardas. Leonie tem roubado peças valiosas. Provavelmente para vender no mercado negro. Isso é mentira! Gritei, lutando contra o aperto dos guardas.
Ela plantou isso. Ela está roubando dos fundos da coroa e está me incriminando. Que acusação absurda, Wanda disse, sacudindo a cabeça com falsa tristeza. Pobre menina. A atenção do rei subiu à sua cabeça. Agora está delirando. Eu tenho provas. As palavras saíram desesperadas. Levei a mão ao corpete, onde os papéis estavam escondidos. Selena foi mais rápida. Ela arrancou os documentos das minhas mãos e os jogou na lareira acesa do dormitório. O fogo os consumiu em segundos. Que provas? Ela perguntou inocente. Eu estava encurralada. Sem provas. Com joias roubadas encontradas no meu quarto. E a palavra de uma criada contra a governanta-chefe. Levem-na para as masmorras, Wanda ordenou. E informem o rei que sua convidada é uma ladra comum. O chão sob meus pés desapareceu. Eles me arrastaram pelos corredores, escadas abaixo, para as profundezas do castelo. As masmorras eram úmidas, frias, cheirando a mofo e desespero. Me jogaram em uma cela de pedra. A porta de ferro bateu com um som final. Deslizei pela parede até o chão gelado, abraçando meus joelhos. Thorin pensaria que eu o tinha traído, que eu tinha usado a proximidade com ele para roubar. Ele nunca acreditaria em mim agora. As horas passaram. A luz fraca que entrava pela pequena janela gradeada escureceu, indicando que a noite tinha caído. A noite do baile. Imaginei Thorin esperando por mim, o vestido azul pendurado vazio, a decepção em seus olhos quando lhe contassem que eu era uma ladra. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Vozes me tiraram do desespero. Guardas conversando do lado de fora das celas. Pobre rei, um deles disse. Ele realmente achava que aquela criada era diferente. Madame Wanda disse que vai usar a própria Selena como substituta no baile. Outro respondeu. Vão vestir a menina com o vestido que era da ladra e apresentá-la como gesto de boa vontade. Mostrar que as criadas leais são valorizadas. Meu sangue gelou. Selena, no baile, vestindo meu vestido, perto de Thorin. Tenho pena da pobre Selena. O primeiro guarda continuou, alheio ao horror crescendo dentro de mim. Ser usada assim. Wanda ordenou que ela sirva pessoalmente o vinho do rei. Disse que é para aproximar as classes. Mas todos sabem que Wanda odeia o rei desde que ele cortou os gastos supérfluos. Sirva o vinho do rei. A realidade me atingiu como um raio. Não era apenas sobre me incriminar. Era sobre assassinato. Wanda ia envenenar Thorin usando Selena como veículo. E quando o rei caísse morto, todos pensariam que foi Selena, a criada vestida como eu deveria estar. Ou pior, que eu tinha planejado tudo, usando Selena como peão. Eu seria executada por traição. Wanda se livraria do rei que estava investigando seus roubos. E Selena, a idiota, provavelmente nem sabia que estava sendo usada. Preciso sair daqui, gritei correndo até as grades. Guardas, por favor, o rei está em perigo. Cale-se, ladra, um deles rosnou. Suas mentiras não vão salvá-la. Sacudi as grades com toda a minha força, mas era inútil. Eu estava presa, impotente, e Thorin estava caminhando para a morte. O desespero era um animal vivo dentro do meu peito, roendo minhas costelas, sufocando meu ar. Eu tinha parado de gritar. Os guardas não me ouviriam. Ninguém me ouviria. Eu tinha falhado. O som de metal batendo contra a pedra me fez erguer a cabeça. Não vinha da porta da minha cela. Vinha de cima, da pequena janela gradeada próxima ao teto. Leonie! Um sussurro urgente. Tilda. Levantei-me de um salto, escalando a parede úmida até conseguir alcançar a grade. Tilda? Como você... Não há tempo! Outra voz. Gemma. As duas estavam do lado de fora, agachadas na neve. Ouvimos o que aconteceu. Sabemos que é armação. Gemma conseguiu a chave mestra da despensa. Uma chave pequena e enferrujada caiu pela grade, batendo no chão de pedra da cela. Peguei-a com mãos trêmulas. Mas não era a chave da minha cela. Era pequena demais. É da porta dos fundos das masmorras. Tilda explicou rapidamente. A que dá para o depósito de lenha. Os guardas não a usam. Está trancada há anos. Você vai ter que passar pela galeria de celas abandonadas. Mas é a única saída sem ser vista. O baile já começou. Gemma acrescentou, a voz tensa. Vimos Selena. Ela está usando seu vestido, Leonie, e carrega uma bandeja com uma taça de vinho. A taça tem uma marca vermelha na base.
diferente de todas as outras. A taça envenenada. Vão, ordenei. Se forem pegas me ajudando. Somos amigas, Tilda cortou. E amigas não deixam amigas apodrecerem enquanto vilões vencem. Agora corra. Elas desapareceram na escuridão. Forcei minhas pernas a se moverem. Corri pelo corredor estreito da masmorra, passando pelas celas vazias que cheiravam a desespero antigo. No fim, encontrei a porta. Pequena, de madeira podre, com uma fechadura enferrujada. A chave entrou, mas não girou. O mecanismo estava travado pela ferrugem de anos de desuso. Vamos, vamos, rosnei, forçando. A madeira velha gemeu. Algo na fechadura estalou. A chave quebrou lá dentro. Um grito de frustração rasgou minha garganta. Sem pensar, joguei meu corpo contra a madeira podre. 1, 2 vezes, usando toda a força que o medo me dava. A madeira ao redor da fechadura cedeu com um som de rasgo e a porta se abriu, quase saindo das dobradiças. O ar frio da noite me atingiu como um tapa. Saí tropeçando no depósito de lenha externo, coberto de neve. A música do baile vinha do grande salão, do outro lado do castelo. Luzes douradas brilhavam pelas janelas altas. Corri descalça pela neve. Meus pés estavam dormentes em segundos, mas eu não podia parar. O vestido de criada sujo e rasgado chicoteava minhas pernas. Meu cabelo, que tinha se soltado, voava atrás de mim como uma bandeira. Cheguei à entrada lateral do salão de baile. Havia guardas na porta principal, mas a entrada de serviço que as criadas usavam para trazer bandejas estava vazia. Entrei. O calor me atingiu primeiro. Depois a luz de centenas de velas e lustres de cristal. E então, a visão do salão. Era deslumbrante. O teto abobadado estava decorado com guirlandas de pinheiro e flores de inverno brancas. Nobres vestidos em sedas e veludos dançavam ao som de uma orquestra. O chão de mármore polido refletia a luz como gelo brilhante. E no centro de tudo, no trono elevado, estava Thorin. Ele não estava dançando. Estava sentado, rigidamente formal em seu uniforme militar de gala, negro com detalhes em prata. A coroa de aço e pedras lunares descansava em sua cabeça. Ele parecia distante, o rosto uma máscara de educação fria, enquanto observava a celebração. Mas seus olhos varriam o salão constantemente, procurando, esperando por mim. A dor daquilo quase me quebrou. Ele não sabia que eu estava nas masmorras, ou talvez soubesse e pensasse que eu o tinha traído. Varre o salão com os olhos, procurando desesperadamente, e então vi Selena. Ela estava próxima ao trono, vestindo o vestido azul que tinha sido feito para mim. Ele ficava apertado demais nela nos lugares errados, mas ela se movia com confiança falsa. Em suas mãos, uma bandeja de prata, e na bandeja, uma única taça de cristal cheia de vinho tinto escuro. Mesmo à distância, vi a pequena marca vermelha na base da taça. Ela começou a subir os degraus em direção ao rei. Não havia tempo para explicações. Não havia tempo para guardas ou protocolo. Corri. Meus pés descalços bateram no mármore frio. As pessoas se viraram, chocadas ao ver uma criada suja e descalça invadindo o baile real. Gaspes ecoaram. A música parou abruptamente. O último acorde de violino morrendo no ar pesado. Leonie? A voz de Thorin cortou o silêncio. Ele estava de pé, os olhos arregalados. Mas eu não olhei para ele. Olhei para Selena, que estava a 3 degraus do trono, erguendo a bandeja em oferenda. Vossa Majestade, ela começou, a voz doce. Um brinde em seu... Eu me lancei. Subi os degraus em 2 saltos e derrubei a bandeja das mãos dela com toda a força que tinha. A taça voou pelo ar, girando. O vinho vermelho se espalhando como sangue. A taça bateu no chão de mármore. O vidro não quebrou, mas o vinho se espalhou. E onde o líquido tocou a pedra branca, não manchou de vermelho. Tornou-se preto como piche. Uma fumaça acre subiu, com cheiro químico e adocicado demais. As flores de uma guirlanda próxima, tocadas pelo vapor, murcharam e morreram em segundos, transformando-se em pó cinzento. O salão inteiro congelou. Veneno, sussurrei, olhando para a marca negra no chão. Depois ergui os olhos para Thorin, que estava a centímetros de mim, o rosto pálido de choque. Alguém tentou envenenar você. O caos explodiu.
Guardas correram para o centro. Nobres gritaram, recuando. Selena estava paralisada, olhando para a mancha no chão com horror. Eu não sabia. Ela gaguejou, as lágrimas escorrendo. Madame Wanda me deu a bandeja. Ela disse que era uma honra servir o rei. Eu não sabia que tinha veneno. Eu juro. Prendam Madame Wanda! A voz de Thorin ecoou como um trovão. Agora! Wanda tentou fugir, mas os guardas foram mais rápidos. Eles a agarraram antes que ela chegasse à porta. Ela lutou, cuspindo maldições, a máscara de respeitabilidade finalmente caindo para revelar o ódio puro. Seu coração mole arruinará este reino. Ela gritou para Thorin. Você cortou os fundos que eram meus por direito. Anos servindo esta corte e você me trata como ladra. Porque você é uma ladra? Retruquei, descendo os degraus até ela. Minha voz estava firme agora, alimentada pela adrenalina e pela raiva. Você desviou fundos por anos. Comprava provisões baratas e cobrava preços premium, embolsando a diferença. Eu vi os registros. Provas que você convenientemente queimou. Wanda cuspiu. Busquem o curandeiro Idris. Thorin ordenou, os olhos fixos na mancha corrosiva no chão. Ele identificará o veneno. E tragam todos os registros financeiros dos últimos 5 anos do escritório de Wanda. Cada página, cada recibo. Não encontrarão nada. Wanda disse, confiante demais. Encontrarão. Uma nova voz entrou. Tilda e Gemma apareceram na entrada do salão, carregando uma caixa pesada. Porque nós pegamos os originais antes que ela pudesse destruí-los. Estavam escondidos sob as tábuas do assoalho do escritório dela. Wanda empalideceu, a confiança desmoronando. Tilda e Gemma colocaram a caixa aos pés do rei. Thorin abriu, retirando páginas e páginas de evidências. Registros falsos. Recibos forjados. Tudo documentado meticulosamente pela própria ganância de Wanda. Busquem a criada Selena também, Thorin disse, a voz gelada. Verifiquem seus pertences. Quando revistaram Selena, encontraram um pequeno frasco de vidro escondido na faixa do vestido azul. Líquido âmbar. O curandeiro Idris, que tinha chegado ofegante, pegou o frasco, cheirou e ficou lívido. Acônito concentrado misturado com beladona, ele anunciou. Uma única gota teria parado o coração de Vossa Majestade em minutos, mesmo com a cura de um alfa. Selena desabou, chorando. Ela me disse para levar. Disse que era apenas uma poção para deixá-lo mais receptivo à conversa. Eu não sabia que era veneno. Eu juro pela lua. Olhei para ela, e apesar de tudo, vi a verdade. Ela era vaidosa, cúmplice nos roubos, mas não assassina. Wanda a tinha usado como ferramenta descartável. Madame Wanda. A voz de Thorin era gelo puro, poder absoluto. Por traição, roubo da coroa e tentativa de regicídio, eu a condeno à prisão perpétua nas masmorras do norte, sem possibilidade de clemência. E Selena? Ele olhou para a criada que tremia. Por cumplicidade, mesmo que inconsciente, você passará 5 anos em serviço comunitário sob supervisão. Use esse tempo para aprender que beleza e ambição sem caráter só levam à ruína. Os guardas arrastaram as duas para fora. Wanda gritando ameaças. Selena soluçando pedidos de perdão. O silêncio caiu sobre o salão. Todos os olhos estavam em mim. A criada descalça, suja, tremendo de frio e exaustão, parada no meio do baile real. E então, Thorin caminhou até mim. Ele não disse nada. Apenas tirou sua capa de cerimônia, pesada e forrada de pele, e a colocou sobre meus ombros. O calor e o cheiro dele me envolveram. Suas mãos permaneceram nos meus ombros, firmes e quentes. Você salvou minha vida, ele disse, a voz baixa, mas todos ouviram no salão silencioso. Novamente. Eu não podia deixá-lo morrer. Sussurrei, meus olhos enchendo de lágrimas. Mesmo se você pensasse que eu era ladra. Mesmo se me odiasse. Eu não podia. Odiar você? Ele soltou uma risada rouca sem humor. Leonie, quando me disseram que você tinha sido presa, eu quis queimar o castelo até encontrar a verdade. Eu sabia. Eu sempre soube que você era incapaz de traição. Como? Perguntei, a voz quebrando. Porque eu te conheço, ele disse, e suas mãos se moveram para meu rosto, limpando as lágrimas com os polegares. Conheço a mulher que arrastou um estranho morrendo pela nevasca.
A mulher que arriscou tudo por bondade. Você não tem falsidade, Leonie. É impossível esconder sua luz. E ali, diante de toda a corte, de todos os nobres e testemunhas, Thorin, o rei Alfa, se ajoelhou. O salão inteiro soltou um suspiro coletivo de choque. Leonie, ele disse, segurando minha mão suja e ferida entre as dele. Você me salvou 2 vezes, da nevasca e do veneno. Mas a verdade é que você me salvou muito antes disso. Você me mostrou que ainda existe bondade pura neste mundo. E eu não quero viver um único dia sem você ao meu lado. Ele tirou algo do bolso interno do uniforme. Um anel. Simples, de prata, com uma única pedra lunar que capturava a luz das velas. Case-se comigo. Não porque você é minha criada. Não porque me deve algo. Mas porque eu te amo. E espero, oro, que talvez você possa me amar também. As lágrimas caíam livremente agora, molhando a capa dele. Eu te amo desde que você acordou naquela cabana, e sorriu para mim como se eu fosse mais que nada. Confessei, minha voz trêmula. Mas eu sou apenas... Você é tudo, ele interrompeu. E se você aceitar, será minha rainha. Olhei para aquele homem ajoelhado diante de mim. O rei que tinha visto vulnerável, ferido, real. O guerreiro que tinha se apaixonado não pela aparência ou posição, mas pela alma. Sim, sussurrei. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no meu dedo e então se levantou, me puxando para seus braços. O beijo foi diferente do primeiro na cabana. Não foi hesitante ou roubado. Foi uma promessa, um vínculo, um começo. E quando nos separamos, o salão explodiu em aplausos. 3 semanas depois, o inverno começava a ceder. A neve que cobria os jardins do castelo estava derretendo, revelando os primeiros brotos verdes da primavera. Mas dentro dos aposentos reais, o calor já tinha chegado há muito tempo. Acordei envolta em lençóis de seda cinza e nos braços de Thorin. Ele ainda dormia, o rosto relaxado de uma forma que raramente via durante o dia, quando a máscara do rei precisava estar no lugar. A luz suave da manhã desenhava as linhas de suas cicatrizes, aquelas que eu tinha traçado pela primeira vez na cabana do curandeiro. Parecia uma eternidade atrás. Parecia ontem. Movi-me cuidadosamente para não acordá-lo, mas seus braços se apertaram ao redor da minha cintura, puxando-me de volta contra seu peito. Onde pensa que vai, minha rainha? A voz dele era rouca de sono, vibrando contra minhas costas. Rainha, repeti a palavra, ainda estranha na minha língua. Você sabe que metade da corte ainda me chama de a criada pelas costas, não sabe? E a outra metade a chama de a heroína que salvou o rei. Ele murmurou, beijando meu ombro nu. Eu sei qual título é o verdadeiro. Virei-me em seus braços para encará-lo. Seus olhos cinzentos estavam abertos agora, brilhando com aquela intensidade que ainda fazia meu coração disparar. Você tem arrependimentos? Perguntei baixinho. Era uma pergunta que eu fazia raramente, mas que ainda me assombrava nos momentos quietos. Sobre escolher alguém como eu? Thorin ficou sério, sua mão subindo para tocar meu rosto com uma ternura que contrastava com sua força. Meu único arrependimento, ele disse, o polegar traçando minha bochecha, é não ter te encontrado antes, não ter tido mais tempo contigo. Você tem a eternidade. Sorri, sentindo as lágrimas picarem meus olhos. Mas dessa vez, eram lágrimas boas. Então vou gastar cada segundo te provando que escolhi certo. Ele me beijou, lento e profundo. E por um momento o mundo lá fora, com suas intrigas e obrigações, deixou de existir. Um toque na porta nos separou. Vossa Majestade, a voz abafada de um servo. O conselho está reunido e aguardando. Thorin rosnou baixo, um som puramente de lobo, de frustração. Diga que estarei lá em 10 minutos. Ele respondeu, mas seus olhos não saíram de mim. Ou 20. Mine, vá. Empurrei seu peito com uma risada. Você é o rei. Eles precisam de você. Eles sobreviverão mais 10 minutos. Ele resmungou, mas se levantou, magnificamente nu e sem qualquer vergonha, caminhando até o closet. Observei enquanto ele se vestia. O uniforme militar, as botas, a espada cerimonial no cinto. A transformação do homem que dormia ao meu lado para o rei Alfa, que governava um reino. Mas antes de sair, ele voltou, pegou meu queixo e me beijou mais uma vez. Hoje à noite, ele disse contra meus lábios,
Sem interrupções, sem conselho. Apenas nós. Promessa? Provoquei. Juramento. Ele corrigiu. E saiu. Levantei-me, envolvendo-me em um roupão de veludo. Caminhei até a janela larga que dava para os jardins. Lá embaixo, vi Tilda e Gemma trabalhando nos canteiros, mas agora não como meras criadas. Torinha as tinha promovido a jardineiras-chefe, com salários justos e respeito. Elas olharam para cima, me viram e acenaram com sorrisos largos. Acenei de volta, o coração aquecido. Uma batida diferente na porta. Entre, chamei. Senhora Maren, a governanta-chefe, entrou com uma reverência respeitosa. Sua atitude em relação a mim tinha mudado completamente desde a noite do baile. Onde antes havia desdém mal disfarçado, agora havia respeito genuíno. Vossa Majestade, ela disse, e eu ainda estremecia ao ouvir o título. As costureiras terminaram suas roupas de coroação. Gostariam que você fizesse a prova final esta tarde? A coroação. Em 5 dias, eu seria oficialmente coroada rainha. A cerimônia seria pública, com representantes de todos os reinos vizinhos. Claro, respondi, tentando esconder o nervosismo. Estarei lá. Quando ela saiu, olhei para o anel no meu dedo. A pedra lunar capturava a luz, brilhando suavemente. Lembrei-me das palavras de Thorin naquela noite. Você não tem falsidade, Leonie. É impossível esconder sua luz. Talvez ele estivesse certo. Talvez a bondade não fosse fraqueza. Talvez salvar uma vida, mesmo quando custava tudo, fosse a maior força que alguém poderia ter. A tarde passou em provas de vestidos, discussões sobre o menu do banquete de coroação e reuniões com nobres que vinham me cumprimentar, alguns genuínos, outros medindo a nova rainha com olhos calculistas. Quando o sol começou a se pôr, finalmente consegui um momento de paz. Caminhei pelos corredores até um lugar que não visitava há semanas. A ala de serviço. Os dormitórios das criadas. Minha antiga cama ainda estava lá, embora agora ocupada por uma garota nova, não mais velha que 16 anos, com olhos assustados e mãos calejadas. Ela me viu e quase deixou cair a cesta de roupas que carregava, caindo em uma reverência desajeitada. Vossa Majestade, eu não esperava. Como se chama? Perguntei gentilmente. Mira, Vossa Majestade. Ela respondeu, a voz trêmula. Mira, repeti sorrindo. Este era meu lugar. Eu dormia nesta cama. Carregava cestas como a sua. Seus olhos se arregalaram. Eu sei, ela sussurrou. Todas nós sabemos. Você nos dá esperança, Vossa Majestade. Que bondade importa. Que nós importamos. O nó na minha garganta apertou. Vocês sempre importaram, disse firmemente. E vou garantir que este reino nunca esqueça disso. Quando voltei aos aposentos reais, o sol tinha se posto completamente. A lareira crepitava baixo. E Thorin estava lá, de pé junto à janela, olhando para as estrelas. Ele se virou quando me ouviu entrar. Não disse nada. Apenas abriu os braços. Corri para eles. Ele me segurou como se eu fosse preciosa, como se eu fosse a coisa mais importante no reino dele. E talvez para ele, eu fosse. Eu tenho algo para você, ele disse, afastando-se apenas o suficiente para pegar uma caixa pequena de veludo da mesa. Dentro, havia um pingente, uma lua crescente de prata, delicadamente trabalhada, pendurada em uma corrente fina. Era da minha mãe, ele explicou, colocando a corrente ao redor do meu pescoço. Ela dizia que a lua guiava os perdidos para casa. Você me guiou, Leonie. Quando eu estava perdido na escuridão, morrendo na neve, você foi minha lua. Toquei o pingente, sentindo o peso suave contra meu peito. E você foi meu destino, sussurrei. Mesmo quando eu não sabia. Ele me beijou. E desta vez não havia pressa. Não havia mundo lá fora. Apenas nós dois, o rei e sua rainha, unidos não por política ou conveniência, mas por algo muito mais raro, amor verdadeiro, nascido na vulnerabilidade, forjado no perigo e selado na escolha. Dias depois, sob o céu limpo da primavera, diante de milhares de pessoas, a coroa foi colocada na minha cabeça. Não era pesada como eu imaginava. Era leve, porque Thorin estava ao meu lado, segurando minha mão. Quando o arcebispo nos apresentou como rei e rainha, o rugido da multidão ecoou pelas montanhas. E naquela noite, durante o banquete,
Quando Torin se levantou para fazer o brinde tradicional, ele não falou de conquistas ou política. Há anos, ele disse, sua voz profunda enchendo o salão. Eu lutei em guerras, defendi fronteiras, protegi este reino com sangue e garra, mas aprendi que a maior força não vem da espada. Vem do coração que escolhe bondade mesmo quando o mundo é cruel. Ele olhou para mim. Esta mulher me salvou quando eu era apenas um lobo morrendo na neve. Ela não sabia quem eu era. Não esperava recompensa. Ela me salvou porque era a coisa certa a fazer. E depois, salvou-me novamente do veneno. Mas a verdadeira salvação foi me mostrar que um reino não é feito de ouro ou poder. É feito de pessoas que escolhem cuidar umas das outras. Ele ergueu sua taça. A rainha Leonie, minha companheira, minha salvadora, minha luz na nevasca. O salão inteiro ecoou o brinde. E quando nossos olhos se encontraram sobre as taças erguidas, eu soube. Não importava de onde eu vinha. Não importava que eu tinha sido invisível uma vez. Porque agora eu era vista, amada e escolhida. E juntos, nós escreveríamos uma história onde bondade não era fraqueza, mas a maior coragem de todas. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.